Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bastante especial, eu tô fazendo um publi com a Jéssica, que é uma escritora de Porto Alegre e que tá lançando um livro chamado Menina, num projeto pelo Catarse, e ela tá aqui hoje então para conversar comigo. Jéssica, seja muito bem-vinda ao canal, tô muito feliz de te receber aqui. Oi, tudo bem? É um prazer enorme conversar contigo, um prazer gigantesco, é uma honra, na verdade. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu agradeço a vocês por assistirem e espero que esse bate-papo seja bacana para vocês também. É uma honra para mim e espero que vocês gostem. Jéssica, eu queria que você começasse então contando um pouco do Menina, de quem você é, como que você chegou nesse projeto, como que teu projeto chegou no Catarse, como é que tá sendo tudo isso, enfim, apresenta o teu projeto pra gente. Eu me chamo Jéssica, mas eu uso Leia Sigela como o meu nome, meu pseudônimo para experimentações literárias. Foi uma escolha que começou de modo muito bobo, assim, quase como uma brincadeira, e hoje acaba sendo uma forma de explorar um pouco mais a literatura e os limites da literatura, que é o que eu mais gostei de fazer enquanto estudante na faculdade. Eu sou formada em escrita criativa, que é um curso novo aqui na PUC-RS, a PUC do Rio Grande do Sul, e que tem como proposta explorar as muitas formas de fazer literatura. Ao longo do curso, surgiu muito para mim o hibridismo narrativo, que a princípio eu não sabia que chamava assim, mas estudando Valêncio Xavier, estudando autores como Alejandro Zambra, surgem muito as experimentações que são diferentes, que buscam explorar gêneros diferentes, que buscam fazer a literatura de uma forma nova. E que não necessariamente buscam eliminar o gênero, porque quando a gente elimina alguma coisa, a gente mostra ela em toda a sua existência, mas discutir até onde o romance pode ir, até onde a literatura pode ir. Então, basicamente foi assim que eu comecei. Foi uma exploração que começou com contos, poemas, e aos pouquinhos eu fui entendendo que dava para contar uma história maior, se utilizando de técnicas que exploram o romance até o seu limite. Menina surgiu como meu TCC, na verdade foi uma forma de colocar em prática tudo que eu vinha estudando com o hibridismo, toda a pesquisa que eu desenvolvi ao longo do curso de graduação. E no momento em que ele ficou pronto, eu entendi que eu queria publicá-lo, que não seria algo para ficar para mim. Eu queria muito tirar essa história da gaveta, até para poder escrever outras, porque hoje, para conseguir seguir escrevendo, eu preciso que essa história tenha seu fim, e eu sei que o fim dela é chegar até o leitor. Afinal de contas, a gente escreve para ser lido, né? A gente escreve para trocar ideias, e a gente só consegue trocar ideias quando a gente tem alguém do outro lado recebendo o que a gente se propõe a mostrar. Quando que você começou a escrever e por que você decidiu fazer o curso de escrita criativa, que é um curso, eu acho que pra gente tão novo ainda, né? Então, eu sempre soube que eu escreveria, sempre, desde o princípio. Era algo que eu dizia que seria quando eu era muito novinha, assim, bem criança. Quando a gente ainda nem sabe de verdade o que a gente quer ser, eu já dizia que eu escreveria. Para mim nunca foi uma dúvida. A minha grande questão foi como me realizar enquanto escritora. Essa sempre foi a minha dúvida, porque é justamente isso, a gente escreve com o propósito de que alguém nos leia. E construir uma comunidade leitora é um grande desafio. Então, essa sempre foi a minha grande questão. Eu comecei na academia, né, fazendo faculdade em física médica, então uma área completamente diferente. Eu cheguei bem perto de concluir o curso e entendi que não era ali que eu me realizaria. Quando o curso de escrita abriu na PUC, eu soube que era o meu lugar. E aí eu fui para lá, fui fazer, e assim, foi a melhor decisão que eu tomei, assim, foi muito acertada, porque me colocou exatamente no caminho que eu gostaria de trilhar. Eu aprendi com a literatura, mas como é um curso muito voltado para a prática, tudo que eu aprendia era voltado para o leitor, para entender como abrir esse canal de diálogo, sabe? Então foi assim, eu fui para a escrita já sabendo que eu escreveria, e, enfim, com esse objetivo de seguir escrevendo mesmo. E conta então pra gente um pouco do enredo do Menina, da história, o que te fez contar essa história, e por aí vai. Menina surgiu com uma personagem. A primeira coisa que eu conheci do livro foi Mainê, que é a protagonista, e ela era um nome. Foi um nome que eu ouvi enquanto eu trabalhava. Uma menina me disse que se chamava assim, e eu achei curiosíssimo, e a partir disso essa personagem foi ganhando espaço na minha cabeça.
O que acontece é que, como alguém que desde muito cedinho sabia que ia escrever, eu sabia que a primeira história que eu levasse para o mundo, que colocasse meu nome, que publicasse de fato, tinha de ser algo real. Eu queria que fosse algo real. Que trabalhasse temas importantes, ainda que eu não soubesse quais temas eram esses. Eu não queria trabalhar com uma fantasia. Eu queria uma ficção que se assemelhasse à realidade. E por isso eu sabia que as histórias que eu já tinha escrito não funcionavam muito bem. Ela precisaria ser algo novo, algo diferente, que fizesse jus à minha experiência, que era muito nova para mim. E a partir disso a menina surgiu, assim, aos pouquinhos essa personagem foi ganhando corpo, ela foi ganhando forma e ela foi muito acontecendo como a gente ouve que acontece, que é uma coisa que eu achava que não seria assim. Então ela foi mostrando as suas vontades, a sua forma de fazer, o que ela gostava, o que ela não gostava. E eu fui seguindo esse fluxo. E aí eu entendi que muito do meu processo de escrita estaria espelhado nela. E aí eu fui entendendo que ela era alguém que queria escrever e que buscava fazer essa vontade acontecer. Não tinha tanto espaço assim, mas no momento em que recebesse uma oportunidade, seria uma oportunidade muito importante e impactante para ela. Foi quando o enredo surgiu. Se é uma oportunidade muito impactante, muito diferente, precisava ser uma oportunidade que mexesse muito com ela intimamente. E memória é algo que faz isso. Foi quando eu entendi que eu queria trabalhar a memória atrelada à escrita. E aí o enredo de Menina ficou claro na minha cabeça. Então, pessoal, na realidade eu já li o Menina, tive esse privilégio de ler de primeira mão. Jéssica, inclusive, obrigada por isso. E é muito Eu que agradeço por ler, na verdade. E é muito interessante porque você vai então usar justamente essa coisa do hibridismo que você falou que te encantou tanto na faculdade, buscar esses vários formatos para contar essa história dessa mulher que tá tentando escrever e que tá tentando encontrar uma vazão e quando encontra também fica um pouco fragilizada, não sei, fica um pouco assustada talvez com a perspectiva e precisa se encontrar e nessa busca ela acaba encontrando outras coisas do passado dela e traumas, histórias bem mais antigas e mágoas bem mais antigas que estão relacionados com esse desejo dela de colocar tudo pra fora, né? E você vai usar o hibridismo de um jeito que eu achei muito interessante, porque você colocou tanto formatos mais cotidianos, tipo e-mail, mensagem, enfim, esses formatos que a gente encontra no dia a dia, até algumas coisas talvez um pouco mais poéticas, artísticas e visuais, mais charmosas, digamos assim. E papel, né? Você tá com várias mudanças da granulagem do papel? Da gramatura. Gramatura, eu sabia que estava errado. Da gramatura do papel, e, enfim, né? Coisas que saem do livro e por aí vai. Então eu queria, como, assim, você já contou um pouco que se apaixonou pelo hibridismo, mas como que você decidiu que era assim que você queria contar histórias e como você decidiu o formato para cada momento? De, não, aqui eu vou usar uma coisa mais, uma mensagem, aqui eu vou fazer uma coisa muito diferente. Então, como que foi pra você esse processo de criação? O processo de criação de Menina, ele foi muito orgânico. Eu sabia que eu queria contar essa história com vários formatos, com vários gêneros diferentes. E a gênero aqui eu me refiro a esses cotidianos que tu mencionou, que são esses como a carta, o e-mail, que a gente reconhece porque a gente utiliza muito, mas eu também queria subverter alguns gêneros. E aqui eu vou trazer algumas das minhas referências, um pouquinho do meu repertório, como o Sambra, que eu já mencionei, Múltipla Escolha, foi o livro que eu escolhi para analisar como parte do meu ensaio teórico, né? E é um livro que subverte um gênero. Ele escolhe a prova de vestibular como o gênero que ele vai utilizar, mas ele conta histórias utilizando aquele formato. Isso traz um impacto muito grande para toda a crítica que ele faz dentro do propósito do livro. E eu sabia que eu queria brincar um pouquinho com isso também. A minha personagem, ela tem questões muito grandes consigo. Ela não quer se explorar tão a fundo. Ela não contaria em primeira pessoa, ela não contaria em terceira pessoa a sua história. Ela não quer aparecer. E ao utilizar gêneros diferentes para compor a história dela, eu fiz exatamente o que ela queria que acontecesse. Ela não aparece. Esses gêneros são a forma que ela se utiliza para se expressar. E compor com esses gêneros foi muito fácil, na verdade, foi muito intuitivo. Eu tentei compor, escrever o livro inicialmente da forma mais tradicional e eu entendi que faltava muito ali. Existe uma pesquisadora que chama Zoe Sadowski, que escreveu uma pesquisa que chama The Visual Writing, escrita visual em tradução livre, né? E ela basicamente diz que quando tu trabalha com hibridismo narrativo, tu precisa pensar em inserção híbrida no texto primário.
Tu não pode trabalhar ela depois, tu não escreve o rascunho e depois insere o elemento estranho. Não, tu coloca o elemento estranho enquanto tu escreve, logo no primeiro rascunho. E pra mim isso veio de modo muito natural. Eu li tantos livros híbridos antes de compor esse, que a inserção vinha quase que antes do enredo. E aí, basicamente, eu me utilizei da história para inserir formas híbridas que eu queria trabalhar. Mas eu tive uma preocupação muito grande em trazer para o enredo formas híbridas que colocassem o enredo como protagonista e não a forma híbrida. Porque uma das grandes questões com a utilização do hibridismo narrativo é que muitas vezes o enredo está a serviço da forma esquisita, né, do que causa estranhamento, e não o contrário. Eu quis privilegiar a história, então eu fui pensando as inserções muito de acordo com o que a minha personagem vivia. E você comentou aqui que você já falou do Valêncio Xavier e do Zambra, né? Mas você falou que leu muitos. Você quer compartilhar mais alguns das suas referências ou dos seus favoritos? Porque é um estilo que eu gosto bastante também. Claro, com certeza. Algumas autoras que eu li para compor, que são, agora de repente a gente fala um pouco mais, são autoras nacionais, Veronique Stiger, Noemi Jaffe, e uma autora que a gente está falando muito mais agora, que é a Aline Bay. São autoras que eu li que fazem um pouco dessa brincadeira, que trabalham muito a literatura experimental. Eu li Davi Boaventura, que trabalha a experimentação de uma outra forma, com a pontuação, e não necessariamente com a forma na página, com o visual, mas com outros elementos do texto. Além disso, alguns livros como Illuminae e S, que são livros estrangeiros, né, não são livros nacionais, mas que têm uma estrutura muito diferente também e convidam a esse protagonismo do leitor que tem de ir atrás das informações e acaba sendo quase que como um personagem. O livro Amarelo do Terminal também foi um livro muito legal de ler, justamente porque ele é um trabalho de conclusão também, e isso acaba trazendo todas as referências, né, teóricas que eram necessárias e uma forma de contar muito diferente para um trabalho acadêmico. Jonathan Safran Foer não tinha como não ser mencionado, ele tem experimentações muito legais, desde romances mais tradicionais, que tem a inserção híbrida, até a famosa, uma coisa que a gente fala muito hoje, que é o escrever sem escrever, né? Que é muito, muito legal na prática dele. Enfim, foram vários livros, né? Muitas experimentações diferentes, e tem muita coisa para ler ainda, né? Quanto mais a gente lê sobre alguma coisa, mais a gente descobre que tem para ler, né? Então, curiosamente, o livro Amarelo do Terminal da Vanessa Bárbara foi inspiração para o meu TCC também, quando eu estava me formando em jornalismo. É um livro muito bom. Eu acho muito legal a forma como ela trabalhou os espaços ali. Acho muito, muito legal. É muito legal mesmo. Perfeito, Jéssica. Eu agora queria te perguntar um pouco mais sobre o enredo do livro propriamente dito, né? Você entra um pouco no tema da violência doméstica, do ponto de vista de uma mulher adulta, mas que está lembrando de episódios de quando ela era criança, né? Então também tem a memória disso, né, envolvida. E como isso continua abalando ela depois de tantos anos, assim, do episódio, né? E eu queria saber por que esse tema, de onde que veio isso, qual é a importância para você de abordar esse tipo de tema tão difícil dentro da literatura, dentro do espaço da ficção, e enfim, como que foi esse processo de tema para você agora? Eu penso que tudo que não pode na arte deve. E quando a gente fala de violência, quando a gente fala de temas difíceis, eles existem na literatura, eles existem na arte como denúncia e muitas vezes como solução. Eu vejo a arte como uma forma de abrir diálogos. E quando tu abre um diálogo sobre um tema difícil, o que tu faz é colocar as pessoas para pensarem sobre aquilo. E surge muito a partir desse penso. Coisas positivas, coisas negativas e muita coisa que é de fato construtiva. Infelizmente, enquanto mulher, por mais que às vezes a gente não viva a experiência na própria pele, a gente vive através de uma amiga, a gente vive através de uma mãe, através da avó, através da prima. A violência doméstica nunca está longe. Ela nunca está tão distante que a gente não a veja, que a gente não a sinta. E em termos de motivação, acho que o grande motivador é esse. Me espanta o quanto ela está perto e o quão pouco a gente fala sobre ela. Ainda que agora falemos muito mais, ela precisa ser mais discutida. Tudo que a gente discute mais torna-se mais passível de resolução a curto prazo. Então eu quis trazer isso, não foi intencional, não estava na ideia primária do livro,
mas aos poucos, conforme eu fui conhecendo a personagem, eu entendi que faria sentido trazer essa abordagem dentro da história dela. E Jéssica, qual foram os maiores desafios para você na hora de escrever essa história? Foi o formato, foi o enredo, foi tudo, foi nada? Como é que foi? Escrever pra mim nunca foi um problema, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade, é algo muito natural. Acho que pra mim o mais difícil é não escrever. Não praticar a escrita é doloroso, assim, pra mim, eu gosto dessa prática. Então, conceber a história foi um processo muito legal, escrever foi um processo muito natural, mesmo que o formato fosse um pouquinho diferente, tornava empolgante a ideia de pensar uma página diferente toda vez que eu ia escrever. Então, foi um processo muito tranquilo, esse criativo, né? Talvez a minha maior dificuldade tenha sido a construção física do livro. Porque além de pensar a página digital, que traz uma série de possibilidades, uma série de inserções, e a gente pode imaginar coisas diferentes porque o visual nos ajuda muito, né? As animações nos ajudam muito. No físico não existe isso, a página é estática. São só palavras sobre papel e ainda assim eu queria passar uma sensação similar a tudo aquilo que estava passando na minha cabeça conforme eu escrevia. Então, com certeza, a maior dificuldade do livro foi a materialidade. Na época do TCC, no momento de entregar o trabalho pronto, eu fiz 4 livros, né? 4 exemplares físicos, um para mim, um para minha orientadora e 2 para a banca. E entreguei esses exemplares para que eles tivessem a experiência física e para que eu entendesse se de fato ela cumpria o seu objetivo. E foi muito desafiador pensar as gramaturas de papel, os tipos de papel, pensar a fonte, toda a parte de conceber o visual do livro para que ele ficasse similar ao que um livro tradicional é, mas ainda assim trouxesse algo disruptivo na forma. Foi bem desafiador, mas foi um processo muito legal também. Foi a parte mais desafiadora, sim, mas foi muito bacana. E Jéssica, conta um pouco mais então pra gente do teu projeto no Catarse. Você já tem uma ideia de como que vai ficar o livro, quais são as opções que a gente pode escolher no Catarse e por aí vai? Dentro do Catarse nós temos algumas recompensas que envolvem o livro físico e o marcador de páginas, que são mais tradicional, mas alguns elementos também para expandir a experiência de leitura. Como, por exemplo, uma edição do jornal Sociedade, que é o jornal onde a Mainê trabalha. Ela é revisora desse jornal e, basicamente, uma edição especial é feita junto com o livro que ela escreve, que é esse que vocês terão em mãos. E ele vai enviado junto para quem quiser ler mais sobre memória, que é a edição especial do jornal. Tem também outras recompensas mais vinculadas à escrita, como um curso sobre hibridismo voltado para a prática do híbrido, para pensar a literatura de modo mais criativo, para sair um pouco da caixa, a gente pensar como é possível levar a experiência do personagem para mais perto do leitor, para convidá-lo a ser protagonista junto com o personagem que a gente escreve. Além disso, também tem um mimo surpresa, porque eu acho sensacional assinaturas que enviam mimos surpresas, especialmente quando eles são vinculados à história. Então, eu me propus a entender dentro do livro o que poderia agregar à experiência de leitura e que fosse diferente, mas que o leitor não soubesse e ainda assim pudesse esperar por. Então, existe um mimo surpresa. E para fechar, caso alguém tenha muita curiosidade, eu sempre tenho um fanzine sobre o processo criativo. Os mood boards, a forma como eu pensei a personagem, como eu pensei o cenário, como eu estruturei e escolhi os gêneros, enfim, essa parte toda que pra mim é muito valiosa enquanto escritora, e sei que às vezes a gente tem curiosidade, né, por saber o processo de alguém específico, então, caso tenha curiosidade, tá lá também como recompensa. Jéssica, então, muito obrigada pela entrevista, pelo teu tempo, foi um prazer receber você aqui. Pessoal, todos os links pro projeto e todas as outras informações que a Jéssica passou vão estar ali embaixo na descrição do vídeo, então deem uma olhadinha. E Jéssica, tudo de bom pra você e muito sucesso pro Menina. Imagina, eu agradeço muito a todo mundo que assistiu, agradeço muito pelo espaço, Gi, é um prazer, uma honra estar aqui. Espero que vocês possam acompanhar a campanha, que vocês estejam por lá, que vocês acessem e que gostem. A ideia com essa campanha é proporcionar uma experiência diferente, uma experiência mais imersiva, que convide o leitor a sair um pouquinho dessa posição de espectador e a tomar um pouco mais as rédeas do enredo. Espero que vocês possam participar, que possam acompanhar. Espero ver todos vocês por lá. Obrigada, Jéssica, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.